Mais um capítulo do nosso Fermento em Pod. É o seu podcast sobre inovação, crescimento, gestão de pessoas, tudo que você precisa ou gostaria de saber para poder melhorar não só você como pessoa, mas você como empresa também. E o nosso convidado de hoje é André Garcia. Tudo bom, André? Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, e você? Obrigado por você ter vindo, viu, André? Eu que gostaria de agradecer o convite. Opa! Sempre que me convidam para algum podcast para falar sobre empreendedorismo, eu gosto de participar, porque tanta gente me deu dicas e me ajudou aí durante a jornada. que quer dividir que isso. É sempre bom poder compartilhar um pouco aí dos aprendizados para outras pessoas que queiram empreender também. Legal, ótimo. Na verdade, eu conheci já o André mas faz um bom tempo, lá na Baita, quando você começou, que é a história um pouco que nós vamos contar agora, que você vai contar, começou com a sua startup, com a sua ideia, que se chamava na época, eu lembro, Estoque Parado. Exato, né? Estoque Parado. Então, na verdade, eu trouxe o André para contar um pouco dessa sua experiência, do quanto ele sofreu, quanto deu coisa errada e dessas coisas erradas, o quanto ele aprendeu com os erros, porque a gente comenta muito nesse bate-papo, né? Teve sempre o pessoal que começou sempre com uma startup, que ele fala, a gente aprende com erro, então a gente tem que errar muito e corrigir rápido. Com certeza. Então, esse é o perfil. Então, eu queria ouvir um pouco de você, André, que você é formado em engenharia civil. Exato. E sua família trabalha já, ou trabalha no ramo de material de construção. Exato. E como é que começou a sua jornada, então, André? Legal, vamos lá. Eu sempre gostei de vender. Vender, para mim, acho que é algo essencial para quem quer empreender. Porque empreender é criar alguma coisa e você tem que vender isso. Então, acho que isso já estava no sangue. Até eu costumo dizer que a primeira coisa que eu vendi foi dentadura de vampiro. Não, sem brincadeira. Na época da novela Vamp, não sei se o senhor lembro. Eu era criança, tinha 7, 8 anos de idade, um pouco mais talvez. Eu estudava num colégio interno onde eu voltava mais vezes de final de semana. E eu podia comprar as dentaduras para vender para o pessoal que ficava no internato lá. E eu vendia. Já fazia negócio já. Mas já sempre vender foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Com 12 anos eu comecei a trabalhar com meu pai na Serra Nova, que é a loja de material de construção. Que fica em Cosmópolis, aqui do lado de Campinas. E eu praticamente respiro material de construção desde sempre. Fiquei 5 anos fora, fui para São Carlos, onde eu fiz a faculdade, fiz engenharia e voltei para minha cidade. Isso, engenharia civil, sou engenheiro civil. Não exerci por muito tempo. Minha paixão sempre foi o comércio, conversar com pessoas, negociar, comprar e vender, foi algo que eu sempre gostei. Peguei uma fase boa da época de acho que o programa Minha Casa Minha Vida, onde estava com bastante dinheiro no mercado, construir para vender, enfim. Mas sempre na Serra Nova, sempre trabalhando com material de construção. No tradicional do material de construção. No tradicional do material de construção. E o que deu esse... O que deu esse start, né? Eu fiquei 10 anos na Serra Nova, de 2003 a 2013. Eu tinha parado de estudar, tinha me formado na faculdade, voltado... E em 2012 eu voltei a estudar de novo, comecei a fazer uma MBA e lá eu comecei a ter vontade de fazer algo diferente para ampliar as minhas vendas. Inclusive eu fui buscar estudar, trocar informação, conhecer outras pessoas porque eu queria vender mais. E eu passei quase que um ano inteiro incomodado aí de como poderia fazer para vender mais, para poder crescer as vendas na Serra Nova. A gente, de certa maneira, tinha atingido um teto e eu li uma notícia na UOL, eu lembro a data, 13 de outubro. Foi bem pontual, isso foi marcante. 13 de outubro de 2013. Era uma moça que estava começando, aliás, que tinha faturado 100 milhões de dólares naquele ano. O título que me chamou a atenção nem foi a moça, era a executiva mais sexy do mundo. Eu falei, deixa eu ver quem que é essa bonitona, né? Aí embaixo tinha a frase, ela faturou 100 milhões de dólares em 2012. E aí eu fui ler a história para entender o que ela fazia. E olha só a história dela, que legal até. Serve aí um pouco também. Ela comprava roupas em brechó. Ela customizava a roupa. Então, a partir do momento que ela customizava, ela entregava um valor maior. Sim, agregava valor. Agregava valor. E na época, o e-commerce ainda não era tão forte. A gente está falando aí de 2006, 2007, contando um pouco da história dela.
e ela colocava no eBay ou no Facebook para vender. E aí ela cresceu, montou a loja dela e tudo mais, mas o lance era vender online. Era ela pegar um produto barato, customizar e vender online para ganhar escala. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Final de 2013, falei, putz, eu preciso construir alguma coisa, eu preciso vender mais, como é que eu faço isso? E na época, quando eu olhei para dentro do meu mercado, eu falei, pô, eu vendo piso, eu vendo revestimento, eu vendo porta. Como é que eu vou vender material de construção, material de acabamento pela internet? Isso não vai rolar. Eu vou vender piso para entregar no Mato Grosso, o cara não vai querer pagar o frete. É o famoso o molho mais caro do que o peixe. Só que eu estava tão entretido em fazer alguma coisa diferente, em empreender em algo diferente, que eu acabei mergulhando numa startup que não existe mais, que foi para mim uma escola, apanhei pra caramba, mas aprendi bastante, que foi o Bela na Net. E dali eu tive vários aprendizados. Durante 3 anos eu tentei empreender, e eu costumo dizer que até praticamente no escuro, porque eu não sabia onde ia dar, num mercado onde eu não entendia, num mercado onde eu não tinha validado a ideia direito e onde eu acabei gastando 250 mil reais. Que é no mercado o quê? Mercado de moda. Ah, moda. Tá. No mercado de moda. E para que foi bom, tá, esse período aí, esses 3 anos? Eu aprendi a importância de validar uma ideia, de sair e questionar realmente para as pessoas que eu entendia como meu público-alvo, se fazia sentido ou não aquilo que eu estava querendo construir. Eu estava tão entretido na época em construir uma plataforma, algo que fosse mudar completamente como as coisas eram naquele mercado. A ideia era construir um marketplace para sacoleira. Em vez dela precisar ir lá em São Paulo, comprar as roupas e sair de casa em casa para mostrar os produtos, ela teria uma página dentro desse marketplace onde ela cadastraria as roupas que ela tivesse comprado no Brás e em vez de postar no Facebook, que ainda não tinha página de empresa, nada, ela poder mandar o link lá pelo SMS para a pessoa poder abrir e ver a página da sacoleira. Era uma ideia muito boa, mas eu não tinha conhecimento de várias ferramentas, vários princípios que nós como startup podemos usar para testar e validar isso. Então, a validação foi uma validação burra, não teve a quantidade de pessoas que precisava, perguntas que às vezes eram necessárias serem feitas, eu não fiz. Não tentei fazer vendas antes de começar a produzir realmente o produto. E foram anos bem difíceis, porque eu não conhecia ninguém de startup na época. Se você pegar 2013, 2014, muita coisa que está grande hoje estava começando. Que é normal hoje, naquela época não tinha. Né? E eu, depois de 2 anos e meio aí batendo cabeça, contratei equipe de programador para fazer, gastei uma grana. Eu fui parar em São Paulo, num programa que chama Founder Institute. Passei 4 meses lá, onde eu descobri que eu não tinha validado o meu produto, que eu não tinha certeza de quem era meu público-alvo e várias coisas que no decorrer do tempo acabaram fazendo com que eu perdesse o time de lançar aquele produto. Naquela época já tinha algumas empresas fazendo algo parecido e que tinham deslanchado. Enjoei, por exemplo, é uma delas, né? E outras empresas. E um dos mentores lá me pegou pelo braço e falou: André, vem cá, vamos conversar. Na última semana do programa, era um programa de 4 meses, eu vejo que você tem tanta vontade de fazer a coisa acontecer, você vai para cima, tudo, mas posso te dar uma dica? Você perdeu o time, um produto para ser lançado jamais poderia demorar 2 anos e meio, você já teria que ter testado uma primeira versão, validado, experimentado, e você não é do mercado, qualquer coisa que você precisar mudar aí você vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Por que você não pega tudo isso que você aprendeu nesses 2 anos e meio, 3 anos, e volta para a Serra Nova, volta para a loja da tua família? É um mercado grande, extremamente conservador, que deve ter alguns problemas. Se você chegar lá, encontrar um problema para resolver dentro da sua loja e perceber que esse problema que você tem dentro da sua loja é comum a outras lojas, você encontrou um caminho para poder montar um negócio. E eu lembro que, depois de 3 anos, isso foi
Metade de 2016, estava quase para dar 3 anos que eu tinha iniciado o Bela e batendo cabeça, tentando fazer o negócio acontecer. Saí de lá frustrado, mas ao mesmo tempo aliviado. Falei, bom, não deu certo, aprendi bastante coisa, vou voltar para Serra Nova e lá eu vejo o que eu vou fazer. Voltei para Serra Nova e uma coisa que me fez bem, tá, Haroldo? Obviamente que não é todo mundo que tem esse tempo para fazer isso. Eu tinha um colchão financeiro, porque eu construía para vender e tal, e pude segurar essa situação. Mas ter ficado por um tempo fora do meu mercado deu uma oxigenada na minha mente. Vi um mercado de moda e o mercado digital de startup, por exemplo, são mercados muito mais acelerados e dinâmicos do que o mercado de material de construção. E quando eu voltei, foi como se eu tivesse passado um tempo fora do campo e tivesse uma visão mais ampla do que realmente acontecia na minha loja, realmente como era o meu mercado. Porque quando você está no operacional, você está lá no dia a dia batalhando, tentando fazer dinheiro para pagar a conta e o tempo que sobra você vai pensar, às vezes você não tem clareza para ver as coisas. Mas quando você fica fora, se afasta, você passa a ter. E eu me senti como se eu tivesse saído de campo e sentado no banco ali de reservas. Assistindo o jogo. E assistindo o jogo. Isso, para mim, foi muito bom, porque eu voltei com uma outra visão para o meu mercado. E quando eu voltei para Serra Nova, eu não encontrei um problema, eu encontrei uma porrada de problema. Vários. Que não era problema só da Serra Nova, mas que era problema de lojas de material de construção, do negócio, de como ele era feito. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada aí, e aí eu começo a usar os aprendizados já, foi foco. Durante o Bela na Net, os 2 anos e meio, 3 anos, uma coisa que a gente demorou muito para lançar, eu acho que um pouco faltou coragem, porque ir para o mercado exige bastante coragem, né, agora eu tenho que ir. E outra foi que sempre que eu li alguma coisa que alguém estava fazendo de diferente, eu pedia para agregar essa ferramenta dentro do que a gente estava construindo. E você postergar um lançamento é ruim, porque você está postergando as chances de você ter feedbacks. A estoque da construção mesmo que a gente trabalha hoje, várias vezes a gente lança ferramentas inacabadas, porque a gente sabe que no fim das contas quem vai ajudar a gente a terminar essa ferramenta é o próprio cliente. É ele que vai ajudar a gente a terminar e chegar no ponto que a gente quer. Então, eu foquei em uma coisa só. Essa coisa foi o estoque parado, já vou contar como é que começou. E acho que foco para mim foi um dos pontos críticos aí para a coisa dar certo. Então, como é que eu percebi o problema do estoque parado dentro da Serra Nova? Um belo dia estava sentado, vi o pessoal de logística batendo cabeça para descarregar piso. E eu fui perguntar o que estava acontecendo. Quando eles retornaram para me reportar, eu descobri que eu tinha ponta de estoque de piso lá que daria, sei lá, para colocar piso em 30, 40 casas. Então, o que eu fiz? Faz o levantamento e vamos ver por que isso aconteceu. Identifiquei o problema dentro da minha empresa primeiro. Uma vez que a gente identificou, em vez de eu sair produzindo qualquer coisa, eu falei, não vou cair mais na besteira de sair produzindo alguma coisa sem ter certeza que, às vezes isso é um problema de gestão meu, que não estou conseguindo organizar isso aqui na minha loja e todo mundo trabalha bem, então é um problema exclusivo meu que não carece de uma solução para o mercado. Então vamos verificar. Comecei a questionar os representantes de piso, mas fazendo perguntas sem direcionar eles à resposta que eu gostaria, porque isso é um erro de muita gente também. Direcionar. Na hora de validar, você fazer perguntas que você acaba levando a pessoa a responder o que você quer e você está se enganando. Não é a verdade. Não é a verdade. Então eu sempre perguntava para o pessoal, tipo, vocês vendem piso, certo? Certo. Qual é o maior problema que o lojista tem quando ele estoca piso? E não tipo, o problema é que assim é verdade. Isso. E de cada 10 representantes de piso que eu perguntei, 11 respondeu, cara, ponta de estoque. O pessoal não consegue organizar isso direito, acumula e tem problema. Tanto tem e tanto isso é verdade,
que no começo da Estoque Parado, a Leroy Merlin chamou a gente para trocar uma ideia e expôs que eles também tinham um problema com ponta de estoque de piso. Pô, a Leroy Merlin é líder de mercado de material de construção no país. E a gente começou a desenvolver uma solução para resolver o problema de ponta de estoque de piso. Não era o Estoque Parado ainda, chamava Construbi na época. Constru de construção bi de abelha, porque a ideia era criar uma comunidade, né, uma colmeia com várias lojas onde a gente pudesse achar os produtos que estavam parados lá, na época era ponta de estoque de piso. E diferente da estoque da construção, diferente do Bela, que eu gastei 250 pau para botar uma solução que nunca vendeu nada, no Construbi eu gastei 6 mil reais só, levantei um negocinho lá e comecei a trabalhar. Infelizmente o Construbi não foi do jeito que eu gostaria, olha só. Mas em 6 meses a gente conseguiu perceber. Por quê? A gente começou a catalogar os estoques de piso. De outras lojas. De outras lojas. A gente teve 15 ou 20 lojas, por volta de 15, 20 lojas dentro do site. E a gente cadastrava lá por tonalidade bitola. O piso de uma data de fabricação para outra, de um lote para o outro, né? Muda a diferença. E o que a gente descobriu nisso? Quem precisava realmente, estava até disposto a pagar mais, porque o cara tinha comprado 150 metros feito a casa, às vezes faltava para terminar um corredor e tinha que terminar com aquilo. Mas o lojista em si, que tinha esse problema, era um problema, mas ele não estava dando tanta bola quanto a gente imaginava. Não dava muita confiança para ele estava mais preocupado em vender do que resolver o próprio problema que ele tinha. E piso tem o problema da logística. Você pega lá. É pesado, a manipulação, tudo isso é fácil de quebrar, trinca e tal. Mas durante 6 meses aí a gente deve ter feito umas 30, 40 vendas. Deve ter cancelado metade, porque o lojista vendia na loja dele e não avisava a gente. Não dava controle. Como é que a gente vendia no Construbi? Só lote fechado. A ideia era não deixar estocar mais. Então o cara tinha lá 30 metros, e 30 metros é uma ponta de estoque, mas 30 metros às vezes dá para fazer uma sala, 2 banheiros e tal. E aí a gente fala, cara, o negócio é o seguinte, vamos fechar o lote. E deixa o lote. Você não vende mais, porque quanto mais você baixar o lote, pior é para vender. Então você fecha e a gente oferece um preço maior para o cara comprar o lote inteiro. Mesmo que ele não precise de tudo, ele arremata inteiro, ele ganhou na condição e você limpou o estoque e reaveu o capital. E a gente tentou fazer isso dar certo, não deu muito certo por conta do lojista, não foi nem por conta do comprador. E a gente falou, quer saber? Precisamos ir para a próxima, já testamos, não vamos insistir nisso. O que acontece é que enquanto a gente estava fazendo toda essa validação de piso, a gente percebeu que piso era um problema, mas era um só dos problemas. Dos problemas de estoque. Ponta de estoque. Tinha muito mais coisa de estoque e que era fácil de manusear, de valor agregado alto, que a gente poderia resolver. Então o que a gente fez? E olha só que legal, como é que eu percebi. Eu fui até Jaguariúna conversar com um lojista da Mega, falei sobre o piso, aí ele virou para mim e falou, André, você sabe que tem muito mais problemas, né? Eu falei, cara, eu sei, mas eu vou começar pelo piso. Pelos mais gritantes. O piso para mim é algo que está doendo em mim, né? E aí ele falou, eu falei, cara, eu sei porque eu tenho um monte de coisa da Schneider parado lá. E aí o Edson da Mega virou para mim e falou, André, eu vendo Schneider pra caramba aqui. Eu falei, cara, não acredito, tem uns 25 mil reais parado lá. Ele falou, eu vendo muito. Eu falei, bom, em algum momento eu vou parar para pensar nisso. E aí eu saí de lá encucado, no dia seguinte fui para Santa Bárbara do Oeste, encontrei o Daniel da Padovese e falei, Daniel, você não vai acreditar, cara. Ontem eu estive em Santa Bárbara, conversei com o Edson da Mega, o Edson falou que vende bem Schneider e eu tenho 25 mil parado. E aí ele falou para mim, cara, legal, o que você vende bem lá? Eu falei, eu vendo bem Siemens. Ele falou, cara, eu tenho um monte de coisa parada da Siemens aqui, você não quer levar? Eu falei, opa, não tem estoque parado, tem estoque no lugar errado. Agora eu preciso resolver esse problema. E o que a gente tentou de primeiro para fazer funcionar o negócio? Uma vez que a gente sabia o que era lotes grandes, a gente tentou fazer a troca entre as lojas.
A solução do estoque parado, como é que ela não nasceu? Ela não nasceu como um e-commerce para os lojistas venderem os produtos para o consumidor. Ela nasceu como um site, na verdade era um site simples, era tipo uma página de Wix que a gente gastou pouquinho para fazer, onde a gente cadastrava o estoque parado dos lojistas e oferecia para os próprios lojistas. Para eles saberem onde tem e o que trocar. Saberem onde está e onde trocar. Mas olha que legal e como foi válido demais a gente validar construindo numa página e não sair construindo uma solução como a gente imaginava. A gente fez só 2 vendas entre lojas. E as 2 vendas que a gente fez foi a Serra Nova, a loja da minha família, comprando uma baita oportunidade. Tipo, o produto que se eu tirasse da fábrica ia custar 8 mil, comprando por 5. Com nota fiscal e tudo, mas era produto que estava parado numa loja, que na nossa loja vendia bem. O que aconteceu? Né? Uma coisa boba. Os lojistas, eles tinham um problema, mas eles não queriam, por exemplo, eu não vou vender para o Haroldo mais barato, porque eu vou estar entregando uma vantagem para o Haroldo. Pensava em não pensava na comunidade, né? Entre eles. Ele estava mais preocupado em não ajudar, quando na verdade ele estava sendo ajudado porque aquilo era capital imobilizado, do que o contrário. E às vezes o cara que estava do lado de lá falou, não, eu não vou comprar, porque se eu comprar, ele... Eu falei, mas você vai pagar mais barato do que da fábrica. Entre eles não se entendiam, mas todos eles confiavam em mim. Então eu falei, vamos fazer um negócio? Eu sei dos estoques parados que vocês têm. Eu vou oferecer esse estoque para o consumidor, então. E aí, olha só que legal. A história do estoque parado, como é que ele começa funcionando. O Bela a gente gastou 250 mil, ficou 3 anos, não vendeu nada. O Construbi a gente gastou 6 mil reais, ficou 6 meses e, sei lá, fez 40 vendas, cancelou metade das vendas. O estoque da construção... Estoque parado, né? O estoque parado, ele nasceu numa página de Facebook, onde, como é que foi feito para validar? Eu cadastrei alguns produtos da estoque parado dentro do Facebook, patrocinei R$50 e verifiquei se alguém ia responder comentário ou perguntar alguma coisa. Em 10 dias, umas 30 pessoas responderam comentário perguntando de preço. Bom, validei que as pessoas... Chama atenção ter um produto legal com preço mais baixo. De bate-pronto, sim, mas eu preciso ver alguém respondendo. Falei, beleza, a vontade de comprar existe. Agora, existe uma grande diferença entre vontade de comprar e a pessoa colocar o cartão na maquininha e fechar a venda. Aí, o que eu fiz? Pesquisei lojas virtuais, encontrei a Wall na época como uma melhor opção e contratei uma loja, estou buscando aqui na memória, contratei uma loja virtual da Wall, onde eu fiquei 3 horas no telefone com uma atendente. Para poder formatar. Para poder montar. Eu lembro dela falando, André, você tem logo? Falei, não, mas eu resolvo rápido. Entrei lá num site de fazer logo, digitei estoque parado, achei aqui. Ela, legal, quanto custa? Eu falei R$40, mas eu não vou comprar não, já gastei demais validando. Fui lá, tirei um print e coloquei o logo. Ela falou, você precisa de um banner. Digitei no Google estoque parado liquidação. Apareceu lá uma propaganda da Marabras, limpa estoque Marabras. Eu recortei lá, tirei o Marabras, peguei o banner da Limpa Estoque e colei lá. E eu montei uma loja inteira em 3 horas. Essa moça teve uma mega paciência comigo para poder começar a subir os produtos para ver se podia vender. Isso uns 3 ou 4 dias antes de acabar setembro de 2017. E no dia 1º de outubro de 2017, eu entrei com a minha lojinha da Wall, com uns 50, 60 produtos cadastrados para começar a vender. Então, olha a diferença. Para começar o estoque parado, que deu certo e depois virou estoque da construção, validei gastando muito pouco, primeiro sem tentar vender. Contratei um site da internet que eu gastei R$80 por mês, sem investir, sem criar tecnologia nenhuma. E peguei os lojistas que já estavam comigo na Construbi, além da Serra Nova, e como eles confiavam em mim, pedi para eles passarem num e-mail lá os produtos que eles tinham parado e eu mesmo cadastrei.
17 dias depois eu fiz a primeira venda de uma luminária aqui da Schedule, uma loja que não existe mais, para uma cliente de Caxias do Sul, chamada Jéssica. Eu lembro que eu estava cadastrando o produto lá, deu um pop-up no meu computador, compra aprovada, pague seguro. E eu falei, caraca, clonaram o meu cartão, eu não comprei nada no PagSeguro. Quando eu entrei no meu e-mail para ver... Era ela. Tava lá que eu tinha feito uma venda. Eu quase liguei para ela para perguntar se ela tinha certeza do que ela tinha feito. Você não se enganou, né? Porque estoque parado, não tinha quase produto e tal. Eu lembro que no dia seguinte eu vim para Campinas, pegamos o produto e postamos o produto. E acho que a maior lição que eu tive aí do estoque parado foi gastar pouco e validar para valer se isso ia dar certo ou não. Isso foi final de 2017, foi quando eu conheci o Toy, conheci a Rosana e eles... Então, desculpa te interromper, você já estava com o estoque parado, com toda essa experiência andando, quando você aí conheceu o pessoal da Baita, o Toy e tudo? Tava. Ah, você já tinha sofrido um pouco nesse aspecto. Eu tinha sofrido... E carregou isso, mas não tinha numa aceleradora para te dar todo esse norte, sul, como é que se faz, onde não faz. Tinha. Lá a gente estruturou o negócio. Entendi. Porque a bagagem de startup, eu aprendi apanhando muita coisa com o Bela. E no Founder Institute, sozinho. Ou seja... Cá entre nós, hoje você já pensa melhor e diz, pô, se eu fosse começar alguma coisa assim, eu já sei os caminhos de pedra. Com certeza, e eu tento ajudar as pessoas para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu já sei que tem que ser como você fez o estoque parado. Sim. Alguma coisa simples, tem que realizar alguma coisa rápida, fazer um teste rápido, validar com alguma coisa mais simples e é tempo. É tempo. Isso, tem que ser rápido nisso. Sim. O estoque parado... Em 2 meses a gente validou que funcionava. Imagina para quem ficou 2 anos e meio tentando fazer. O Haroldo, imagina você empreender no escuro sem saber para que lado vai. Hoje já... Foi muito ruim. Acho que eu testei todos os meus limites de resiliência, de paciência. E foi um aprendizado. E quando você chegou na Baita, aí você alinhavou mais o estoque parado. Quando eu cheguei na Baita, foi uma coisa engraçada. Eu estava meio calejado de vender produto, porque eu tinha tentado com o Bela, que era fazer um negócio para vender os produtos. Tinha tentado com o Construbi, que acabou virando estoque parado. E eu cheguei na Baita com 2 ideias. Uma era chamava Cota Pro, era tipo um busca-pé para lojista comprar de distribuidor, onde eu entregava o melhor preço do produto no distribuidor. E o outro era o estoque parado. E eu lembro quando o Toy me conheceu e o Toy falava, André, estoque parado é o caminho. Eu falei, não quero. E a gente debatendo e tal. Falei, não, acho que o Cota Pro é o melhor. Até que a gente chegou numa discussão, ele falou, vamos fazer um negócio? A gente gostou de você como empreendedor. Pode ser que de repente nem seja um ou outro. Pode ser que seja um mix disso. O teu mercado é um mercado grande, que pouca gente explora. Você ficou um tempo fora, adquiriu algumas habilidades que normalmente o empreendedor do seu mercado não tem. Vamos trabalhar em cima de você e com as tuas ideias. Mas 1 mês depois que eu estava na Baita, a gente focou no estoque parado. Isso foi muito legal. E eu acho que qual foi o meu maior aprendizado dentro da Baita, né? Compartilhar ideia e trocar informação, que às vezes a gente tem medo, mas eu vou compartilhar minha ideia com alguém, essa pessoa vai roubar. Uma coisa que eu sempre escutei, agora eu tenho comigo, se você compartilhar uma ideia com alguém e essa pessoa executar, é porque você era apenas o caminho para a ideia chegar até essa pessoa. Porque a execução é o difícil. A ideia eu quero ver fazer. Né? A ideia eu tenho 20 todo banho que eu vou tomar. Eu saio de lá cheio de ideias. Agora, executar, botar ela em prática, validar, saber se aquela ideia realmente faz sentido, isso dói. É isso que dá trabalho. E na Baita, com o Toy, o Bacarelli, Rosana, Jesus, me deu um branco. Jesus também estava presente. Jesus sempre. Né? Toda a galera lá me deu muito suporte. E o que a gente testou bastante lá e que hoje, para mim, né, para nós, é o mais forte. Eu até estava conversando com o meu sócio. O nosso marketing é a comunicação que a gente faz
sobre o que a gente vende, sobre o nosso produto. Como é que começou o estoque parado lá dentro? A gente começou a cadastrar produtos de outras lojas, até então era uma lojinha. Quando a gente definiu que ia ser o estoque parado, eu tenho 2 sócios, o Flávio e o Bruno, que construíram uma plataforma que demandou muito tempo, foi praticamente 1 ano, em Magento, que se fosse ter que pagar para alguém construir essa plataforma ia custar uma grana. E enquanto eles estavam construindo, eu estava testando um monte de coisa dentro da loja da UOL. Qual tipo de produto saía mais. Eu já tinha percebido que o estoque parado nosso vendia, porque o nosso estoque parado não era um estoque parado, era o produto certo no lugar errado. Então eu trazia produtos para dentro da plataforma que eram vendáveis, ainda mais com produto com um preço atrativo. E já tinha estoque parado que eu sabia que nem se eu colocasse dentro da plataforma ia vender. Porque já tinha saído de moda, era algo que não funciona. Uma coisa muito simples. Mudar o padrão da tomada. Pô, tinha gente que tinha estoque daquela tomada antiga, que não podia vender mais. Então, coisas desse tipo, né, que a gente foi percebendo e foi melhorando no decorrer do tempo. E a comunicação que a gente teve, como a gente apresentava, isso nos trouxe reconhecimento aí perante o mercado. O que eu fiz no meu primeiro ano que eu acho muito legal? Você está lançando um produto, você está lançando uma marca, que era o nosso caso. A gente tinha um nome estoque parado, que é um nome que chama atenção, mas ao mesmo tempo gera desconfiança. Imagina um site chamado estoque parado com produtos pela metade do preço. Porque está cheiro parado de golpe. por quê, né? Mas quem vai comprar não tem essa noção. Então o que eu percebi naquela época que eu precisei fazer para o estoque parado deslanchar? Eu tinha um orçamento lá na época, que não era muito, era por volta de R$4.000, que a gente gastava R$2.000 no Google, R$2.000 no Facebook para testar. Tá? O que eu percebi? E isso eu acho muito legal. Os R$2.000 que eu gastava no Facebook, embora fosse um lead longo, o que a gente chama de lead longo? A pessoa que não está na hora de comprar, que ela precisa conhecer a marca. A trajetória é mais longa, né? A trajetória é mais longa para entender o que está acontecendo, eu convertia muito mais do que o Google, que em tese era um lead curto, porque o cara digitava lá, quero comprar uma torneira, e a gente aparecia. Por quê? Porque o cara que vinha do Google, embora fosse um cara quente, ele caía num site que chamava estoque parado com produto pela metade do preço. A cara do golpe. Tipo, eu não vou comprar isso aqui porque eu não vou receber nunca. O cara que vinha do Facebook e do... Na verdade, a gente segurou primeiro no Facebook, depois que a gente foi para o Instagram. A gente chamava esse cara de lead quente por quê? Na época eu fazia muitos vídeos contando da onde a gente estava surgindo. Então eu pegava lá, chegava num lugar, olha... Pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Haroldo. O Haroldo tem uma loja de material de construção e esses produtos aqui não saíram como ele imaginava, então ele está fazendo uma liquidação. E mostrava o Haroldo, mostrava a loja. Você dava nome e sobrenome. Mostrava o produto. E isso criava empatia das pessoas. Porque de certa maneira... Confiança, né? Eu estava correndo atrás de oportunidades para quem estava construindo ou reformando. Chegou um momento... que eu percebi que o negócio ia dar certo e eu segurei o Instagram. Eu lembro do Toy falando, André, você precisa ir para o Instagram, você precisa ir para o Instagram. E eu falei, não posso ir para o Instagram agora, porque se eu for para o Instagram agora, a demanda de venda vai aumentar e eu não vou ter condição de atender. Isso era mais ou menos setembro de 2018, outubro de 2018. Aconteceu uma coisa engraçada que validou as histórias, que eu sempre conto quando eu vou falar em algum podcast. Na época, eu mesmo fazia as entregas. Saíam as vendas, era uma lojinha da UOL, como eu falei. Tinham algumas lojas cadastradas. Quem comprava não sabia que estava comprando de um marketplace. Sim. E às vezes a pessoa comprava de 3 lojas diferentes. O que eu tinha que fazer? Pegar o carro, ir até as lojas, pegar os produtos, para poder trazer para Serra Nova, embalar, ou eu despachava ou entregava aqui na região. E eu peguei uma das entregas, falei, essa entrega é em Valinhos, é num condomínio, eu tenho reunião na Baita depois, eu mesmo vou entregar. Coloquei no meu carro, cheguei lá no condomínio de luxo, me liberaram para entrar. Quando eu cheguei, eu estacionei, tinha uma BMW na época, estacionei lá, saiu uma mulher. Falou, moço do céu, posso tirar uma foto sua? Eu falei, como é que é?
Ela falou, meu, preciso tirar uma foto sua para mandar para minhas amigas. Eu falei que eu tinha comprado vários produtos da Deca, pagado metade do preço, elas começaram a tirar sarro dizendo que eu nunca mais ia receber o produto. De repente chega um bonitão de BMW para fazer a entrega. Continua. Tipo, é brincadeira, eu preciso tirar uma foto. E eu saí dali e fui direto para Baita. Eu falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu agora comigo. Eu fui fazer uma entrega e pediram para tirar uma foto comigo. E eu falei, mas aí você deixou? Eu falei, deixei, achei engraçado e tal. E o Toy tava junto. O Toy falou, André, agora você vai começar a fazer uma coisa, cara. Toda entrega que você for fazer, você vai perguntar se você pode filmar ou tirar uma foto da com entrega. a pessoa, perguntar para ela o que ela achou, como é que foi, e você vai publicar isso. E Haroldo, eu comecei a fazer isso, cara, e o negócio começou credibilidade, né? a deslanchar. A gente segurou aí mais um pouquinho para ir para o Instagram, porque a gente queria mudar a loja para nossa plataforma para poder aumentar. Eu lembro que esse primeiro ano inteiro a gente vendeu, acho que R$86 mil, muito pouco. E a gente mudou de plataforma na metade de dezembro de 2018. A gente começou a utilizar o Instagram rapidamente, orgânico, a gente conseguiu bater 15 mil seguidores, contando histórias de clientes que recebiam o nosso produto e de lojas que estavam vendendo. E no primeiro mês de plataforma nova no Instagram, a gente vendeu R$29 mil. A gente vendeu 29 mil em janeiro, aí foi tipo 45 mil em fevereiro, 70 em março, e aí o negócio deslanchou. Pra gente, acho que o maior aprendizado foi sempre validar as coisas antes de lançar. E, a gente valida até hoje. No estoque da construção, a gente tem 2, 3 negócios que a gente está validando antes de investir. Validar, para mim, virou um lema. Tipo, não gasto R$1. Se não validar. Ou melhor, gasto R$1 para validar, mas não gasto 1.000, 2.000 para contratar antes de ter certeza ou muito próximo da certeza. E escutar o cliente, botar ele no centro do negócio e produzir em função dele. Nunca tentar impor algo para o cliente sem ter isso muito claro. Como é que a gente virou estoque da construção, né? E aí acho que foi outro aprendizado. A gente trabalhou durante 4 anos como marketplace. E marketplace é algo que consome muito dinheiro. Porque você fatura bastante, mas você fica com uma parcela muito pequena do negócio, que é a comissão. E a gente tem que ter um volume muito grande para compensar. Surreal, grande pra caramba. E a gente tinha um volume bom, mas não era gigantesco, no ponto que a gente precisava. E a gente começou a sangrar para manter a operação. O que é sangrar? Todo mês a gente terminava no vermelho. Nós começamos a entender. Hoje a gente utiliza dados para comprar. Só para você ter uma ideia, a gente roda todo o nosso estoque, ou melhor, a gente roda 70% do nosso estoque em um mês. É um giro muito rápido. Tá? Por quê? Porque a gente sabe montar o portfólio, a gente sabe quem é o nosso público e como se comunicar com ele, a gente tem um atendimento diferenciado e a nossa logística é muito rápida para fechar essa cadeia. A gente estava falando sobre isso no almoço, coisas que normalmente o nosso mercado não tem, né? Que é essa agilidade. O que aconteceu? Na época de pandemia, a gente já munido de muita informação, aonde vende, o que vende, como vende, os lojistas começaram a faltar com produtos para carregar na plataforma. E como foi um momento conturbado e a gente também precisava fazer caixa, a gente começou a pedir para os lojistas, sobe isso, sobe aquilo, tal, porque a gente precisa vender. Sim. A gente tinha um problema que parece legal, mas não é, que é mais gente querendo comprar do que produto para vender. É ruim também. É ruim, porque você não consegue entregar e você acaba gastando marketing para nada, né? A mais do que deveria. E quando a gente percebeu que o lojista não estava correspondendo na velocidade que a gente precisava e a gente tinha os dados e a informação do que vendia, aí nós começamos a vender. A gente começou a vender, comprar e vender. A nossa compra é extremamente assertiva porque a gente tinha todas as informações. E essa parte começou a se mostrar para a gente como uma parte extremamente... lucrativa. Mais rentável, né? Rentável, na verdade a palavra é essa, rentável, e que fazia o nosso caixa fechar.
Nós criamos uma marca, começamos a importar, registramos essa marca no Brasil, na China e na União Europeia, porque a ideia é internacionalizar essa marca, que é a Kitbaku, Kitchen Bathroom Company, onde nós somos especialistas em metais e acessórios para cozinha e banheiro. Começamos a investir no marketing dela e há 4 meses atrás nós encerramos o marketplace e hoje somos uma operação só nossa. Então hoje Então hoje você não pega mais estoque parado. Não pego mais. Você manda ou produzir ou compra e você revende. Exato. Mas já conhecendo o perfil de público e o que Baseado se em consome. dados. E o que se consome. Exato. Mas para chegar nisso, você precisou passar por tudo que você passou. Não dá para começar do jeito que você está hoje. Não então, dá. de novo, volta na experiência, volta no acertos, mais erros do que acertos, para carregar essa bagagem. Com certeza. Eu falo que hoje a gente é melhor em saber o que não fazer do que o que fazer. Porque o que fazer, a gente vai testando, vai validando, vai aprendendo. Agora, o que não fazer, a gente fez muita coisa que deu errado, mas que de certa maneira nos colocou no caminho que a gente está hoje. Que nem o problema de estoque parado foi solucionado? Não, ainda tem uma baita lacuna aí para ser resolvida. Mas a gente entendeu que não era o tempo para fazer isso e a gente tinha encontrado um caminho que entregava uma lucratividade, uma rentabilidade melhor e que a gente também gostava muito de fazer, né? E eu acho que tem hora que você precisa ver isso também, a conta precisa fechar. Sim, claro. Não faz sentido você só investir sem ver retorno, senão uma hora você fecha a operação e não toca o barco. Nós mudamos de nome porque para a gente não fazia mais sentido. A gente mudou o nome faz mais ou menos 1 ano e meio. Em setembro vai fazer 1 ano e meio. A gente mudou de nome em março de 2022. Porque o que acontecia? Quem achava o estoque parado e entrava lá, às vezes poderia se sentir frustrado, porque eu tinha produtos com preço de mercado e não mais o produto de estoque parado. E quem às vezes a gente poderia atender e não atendia porque estoque parado às vezes era um nome que remetia, deve ter conta de estoque, eu não vou entrar lá, a gente perdia. Então para a gente foi bom ter mudado de nome também. E, então hoje a gente é o estoque da construção, onde a gente tem marca própria e compra os produtos que a gente entende que vende. E outra coisa que eu acho que a gente e recomendo é ser especialista, ser bom em algo. Focar, né? Focar. O foco. Né? Isso como você fez agora com metais. Exato. Nós somos especialistas em soluções completas. Metais, acessórios, cubas e louças. Para cozinha e banheiro. Então, a gente trabalha com produtos premium para uma classe B+, A+, onde a gente vende lá um banheiro gold, um banheiro rose gold, um banheiro black, um banheiro cromado. E olha só que bacana. Qual que é o problema de quem vai montar um banheiro gold ou rose gold, por exemplo? Que essa pessoa ser gold ou rose gold? A cor dos metais. A cor do metal, tá. A cor dos metais. É achar tudo na mesma cor. E se você trocar de marca, dá diferença na tonalidade. Olha aquele problema do piso lá que tinha. 6 anos depois eu estou mexendo com uma linha onde eu me especializei, onde eu ofereço para a pessoa comprar a solução completa para ela não ter esse problema que tem no piso, por exemplo. Porque tem aqui, mas não tem ali, a torneira. Às vezes as pessoas saem procurando, como são produtos mais caros e o lojista não tem o costume de estocar, porque ele não tem a informação do que vende, e aí, se você estocar muito disso e ficar parado, às vezes numa mesa dessa aqui você coloca 100 mil reais em cima de produto. São produtos com valor agregado alto. Mas a gente, por saber o que vende, por ter a informação de quem compra, por saber como se comunicar com esse cliente, como se apresentar para ele, a gente pode estocar, rodar rápido esse estoque, porque a gente sabe que esse produto não vai parar. É um pacote. Agora, o resultado disso é o trabalho de 2013 até hoje. São 10 anos de aprendizado, conhecimento, troca de informação, troca de experiência, muita humildade para saber que a gente não sabe tudo e que ter pessoas por perto com outras experiências agrega e agrega muito. Então acho que essa é a... E o caminho aí no caso de uma startup, de uma aceleradora, é o caminho mais indicado para quem quer entender como é que se valida, como é que é o processo de fazer isso. Porque, como você falou no começo, não basta ter uma ideia e começar a executar. Não.
Não porque senão você vai cair tipo num bela da vida. E aí vai demorar 2, 3 anos para você descobrir que não é. Você não tem o apoio, falta informação. Para alguém que está começando agora, tem uma ideia, eu acho que passar por uma aceleradora é uma boa, porque você vai clarear e na pior das hipóteses, você vai matar essa ideia antes de gastar muito e vai perder entender dinheiro. Que não é boa. E vai sair de lá com um aprendizado para de repente fazer a próxima, entendeu? Entendi. Ter passado pela Baita para mim foi essencial aí por vários pontos. Amanhã, inclusive, tenho reunião com eles, né? Eles participaram de todas essas mudanças nossas aí. A gente tem um time bem executor. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, tipo, sair um pouco da ideação. A ideia às vezes é muito bonita, mas você fica tipo... Eu fiz isso no Belo, eu fiquei 3 anos... Não, coloca isso agora. Não vamos lançar não. Faz assado. Tem uma primeira ideia? Tem como colocar ela no mercado? Coloca. É melhor passar vergonha e ajustar do que perder dinheiro e não ter para fazer a segunda. Vocês ainda estão participando com a Baita? Não, agora você já... A Baita ainda são nossos sócios por conta do processo, mas a gente conversa com eles 2, 3 vezes aí no ano. Legal. Entendeu? Legal. Vira e mexe, o Toy me chama para falar de validação e marketing com o pessoal, porque isso, sem querer, eu acabei aprendendo bastante para poder compartilhar aí do aprendizado. E isso é um processo também para você que criou a startup, passou pela aceleração, já está rodando, mas o processo de inovação tem que estar intrínseco na empresa full time, né? Não é agora está bom, está tudo funcionando, obrigado, tchau, vamos continuar assim. Então acho que a importância de permanecer o tempo todo, porque pode ser que você vai enxergar hoje que você tem alguma coisa diferente que você pode fazer no seu negócio ainda, uma inovação diferente. Aí. A primeira frase lá do nosso lema, que está marcado na nossa lousa, é fazer diferente. Dá para fazer diferente todo dia. O nosso negócio ele mudou muito nos últimos 5 anos, mas mudou muito. Quando eu comecei a estoque parado, mudou, né? Eu nunca imaginei que a gente ia ter uma marca. Eu nunca imaginei que eu ia estar negociando com 10h30, 11 horas da noite, estaria negociando com China. Entendeu? Aprendendo tudo. E hoje está relativamente mais fácil de se fazer isso, né? 10 anos atrás, 15 já era mais complicado. Nem consigo imaginar. Eu converso com eles como se estivesse conversando com o meu vizinho. Entendeu? Tem o Flávio Toy, que é irmão do Toy, é um parceiro nosso que nos ajuda na operação de importação. Legal. Nossa, eu aprendi coisa que... E o legal desse acelerador, ou seja o que for, é como você falou, é a troca de relacionamento, né? O network. Porque alguém sempre conhece alguém que pode ajudar em alguma coisa e a coisa anda, né? Eu estou para te falar que isso é um dos pilares da aceleradora. Olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar aqui. Olha, eu tenho uma pessoa que tá aqui que pode te colocar em tal lugar. Não existe atalho, mas tem como você acelerar o aprendizado. Acelerar o aprendizado, isso aí. Não dá para você pular etapa, mas dá para acelerar. Dá para acelerar, às vezes, uma etapa que você precisa passar e você levaria 1 ano para passar, com a ajuda daquelas pessoas você passa em 3 meses e já pode ir para outra etapa. E eu achei legal, porque para quem nunca vivenciou uma aceleradora, na verdade, quando você está lá fazendo esse trabalho, outras startups também estão no mesmo momento. Sim. E aí cada um apresenta suas ideias, troca uma ideia, alguém que não é da área enxerga de uma forma diferente, sem dúvida, traz uma sugestão da área dele. Sim. Então acho que esse relacionamento, esse sistema de informação que ele contribui demais. Isso é interessantíssimo, né? Ele Que é o que você falou no começo. É a cocriação, né? Sim. É o co-desenvolvimento. Todo mundo participa e dá ideia. Isso é legal, Se você começar a olhar para trás de todas elas, você tem um pedacinho de cada um ali. De cada um que contribuiu, legal. De cada um. E acho que ter essa clareza é importante para a gente poder dividir também com outras pessoas. E aqui, para frente, você está lá com o estoque da construção rodando. Então hoje você tem produtos de marca própria, só produtos de marca própria você está trabalhando hoje? A gente tem de outras marcas também, mas o nosso foco principal é a marca própria. Porque já vem o pacote, você já faz. Isso, vem embalado, vem do jeito que a gente pediu. E entrega em todo o Brasil inteiro, a gente vende para o Brasil inteiro. O que a gente percebeu, tá?
O nosso mercado, ele é um mercado ainda que as pessoas gostam muito de pegar na mão. A gente trabalha literalmente, mas na veia, o que é um omnichannel. Por quê? Eu vendo no físico, eu vendo no online, eu vendo no televendas. Eu começo um atendimento no físico, o cliente vai para casa, compra no site. Eu começo um atendimento no televendas, o cliente vem no físico, compra no físico. Mas você tem várias lojas? Você tem uma loja só. Mas a gente traz cliente de tudo quanto é lugar para cá. Porque você vende para alguém do sul, ele não vem até a loja para esses a gente despacha. Esses a gente despacha. Mas eu atendo muita gente de São Paulo, capital. Atendo muita gente de Campinas, Limeira, Piracicaba, região toda. Esses muitos vão até lá. Legal. E é um atendimento que a gente começa no marketing digital, traz esse cara para dentro, ou via telefone, ou via WhatsApp, ou via o inbox do Instagram, e aí começa o atendimento que pode ter todos esses caminhos. Legal. E a nossa ideia é ter lojas físicas em outros locais do país, porque a gente percebeu que a experiência do ponto de venda é muito importante no nosso mercado. Muito. O marketing ele ajuda a gente a escalar, a entender melhor aonde a gente tem os nossos clientes para poder colocar aí os pontos de retira, os showrooms em formatos menores. Ponto de contato. Para eles poderem chegar perto. Então, na verdade, assim, toda essa experiência que você trouxe desde o comecinho é o que validou muito mais agora para você chegar nesse ponto. Então, de novo, nada como a experiência. Com certeza. E de novo, só para consolidar, fazer rápido, validar primeiro, executar de uma forma simplória e rápida para ver se aquilo efetivamente dá certo. Aí você vai aprimorando. Eu brinco que é consertar o avião em voo, né? Com certeza. Tem que consertar o avião em voo. Você não pode parar, então. Não pode ficar com nada parado, né? Nem tá voando, vai trocando as peças e continua e tudo muito rápido. Legal. E aí o que acontece é que quanto mais tempo você vai fazendo isso, mais rápido você aprende e melhor você vai aprendendo a testar. Testar para resolver. Os produtos. Legal. Bacana. Né? Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Obrigado pela sua experiência. Imagina, aí, trazer para a gente todas essas dicas aí. De novo, todas as pessoas que vêm aqui que a gente conversa, você entende isso. O conceito hoje das empresas que estão nascendo e o conceito da startup. Por que fala startup? Não é que é moda, é que é isso. Você começa validando algum produto, porque no passado você fazia um produto e cunha no mercado e falava, compra aí, gente, compra aí. Você não perguntava se o cliente queria comprar aquilo, né? Hoje inverteu. Hoje você tem que primeiro validar uma ideia, se o consumidor, ou seja, quem é seu público, aceita aquela ideia. Exato. E depois você coloca no mercado de uma forma rápida para saber se vai vender mesmo, porque uma coisa é validar a ideia, outra coisa é efetivar a venda, né, que você falou. Exato. E se isso funciona, aí você começa a melhorar a forma de fazer a venda, mas você já entendeu que funciona. Então esse é o conceito básico dos negócios Com hoje. certeza. Né? Eu acho que para tudo, viu? Mesmo para quem já tem uma empresa rodando, e às vezes até principalmente para não, às vezes tirar muito dinheiro do caixa para colocar num produto onde você não tem certeza, testar de maneira simples para se der certo, aí sim. Até mesmo alterar um sistema de venda, alguma coisa, fazer esse tudo tem que validar. Para a gente virou uma religião, validação. Legal. Então, André, obrigado por compartilhar com a gente toda essa experiência sua. E espero que você que esteja assistindo esse capítulo nosso tenha podido aprender, usar essas ideias e que isso contribua para o crescimento seu e da sua empresa. Ok? É isso. Obrigado, aí, então. Eu que agradeço o convite. Fico contente em participar aí do podcast. Espero poder ter agregado aí coisas para quem está querendo empreender. Aí a gente está sempre querendo ajudar. E nós vamos passar para vocês aí o contato do André para poder, se quiser trocar uma ideia de repente, né, alguém que é da área certeza. De construção, falar, pô, que tem umas ideias aqui. Pode de me novo, chamar, vamos naquele princípio de compartilhar, Com certeza. Compartilhar. A comunidade é mais forte do que o indivíduo. É isso aí. Tá bom? Obrigado, então. Imagina. Obrigado de novo. Haroldo. Obrigado de novo. Valeu. Viu? Tudo de bom. Obrigadão. Tá aí você, mais um episódio do seu podcast, Fermento em Pod. Sempre trazendo para você essas informações de inovação, crescimento, gestão, sempre do seu lado aí. Acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio.